Há momentos na vida em que você simplesmente sente que algo está errado, mesmo quando tudo parece estar certo do lado de fora. Você tem um emprego, amigos, talvez até uma rotina estável, mas dentro de você há um cansaço silencioso, uma sensação de que está vivendo para manter uma imagem e não uma essência. É como se cada dia fosse um ensaio para uma peça que você já não acredita mais. E esse sentimento, que muitos chamam de vazio, é o grito da alma dizendo: você se esqueceu de si mesmo. Não há nada mais doloroso do que perceber que em algum ponto do caminho você começou a se abandonar. Não de propósito, mas por costume. Foi se adaptando, cedendo, se moldando às expectativas alheias até o ponto de já não saber o que é realmente seu e o que foi imposto pelos outros. E se você sente isso, eu quero que saiba, não está sozinho. Muitas pessoas estão tentando encontrar o caminho de volta para si mesmas, e se este espaço te faz refletir, te acolhe ou te ajuda a entender um pouco mais sobre a mente e o coração humanos, fique por aqui. Talvez este seja o lembrete que o seu eu interior estava esperando há muito tempo. Quantas vezes você já sentiu que estava desperdiçando a sua vida tentando agradar os outros? Essa é uma das armadilhas mais comuns da nossa sociedade. Acreditar que ser bom é se anular, que ser amável é aceitar tudo, que ser forte é aguentar em silêncio. E aos poucos, essa forma distorcida de viver vai apagando o brilho de dentro. Você passa a medir o seu valor pelo quanto é útil, pelo quanto é admirado, pelo quanto é aceito, mas nunca pelo quanto é fiel a si mesmo. Há uma diferença enorme entre ser uma pessoa generosa e ser uma pessoa que se abandona. Generosidade vem do amor, o abandono vem do medo. O medo de decepcionar, de ser rejeitado, de não ser suficiente. E é esse medo que faz com que muitos desperdicem a própria vida tentando se encaixar onde nunca foram feitos para caber. Você já reparou como é fácil se perder tentando provar o seu valor? É um processo tão sutil que às vezes você nem percebe. No começo é apenas um sim que você diz para evitar um conflito, depois outro sim para manter uma relação, mais um para não parecer egoísta. Quando vê, está cercado de obrigações, mas distante de si. Sua energia está sendo sugada por pessoas e situações que não te alimentam, apenas te consomem. E o mais grave é que você começa a acreditar que não pode parar, que se parar tudo desmorona. Mas eu te digo, é justamente quando você para que as coisas começam a se alinhar. Quando foi a última vez que você se ouviu de verdade? Não aquela escuta superficial que vem entre um compromisso e outro, mas o silêncio real, aquele que revela o que você sente, o que te falta, o que te dói. Escutar-se é um ato de coragem. Porque a verdade interior nem sempre é confortável. Às vezes ela mostra o quanto você se traiu tentando manter a paz. Outras vezes mostra o quanto você suportou o insuportável com medo de perder o que já não fazia sentido. Mas é nesse encontro com a própria voz que nasce a cura. A escuta de si é o primeiro passo para deixar de desperdiçar a vida. Será que você tem medo de ficar sozinho com seus próprios pensamentos? Muitos têm. É por isso que correm atrás de distrações, barulhos, compromissos, redes sociais, tudo para não sentir o que está guardado. Mas a solidão não é o inimigo. O verdadeiro inimigo é o autoabandono. Quando você se abandona, o silêncio assusta. Quando você se acolhe, o silêncio se torna casa. Concentrar-se em si mesmo é o caminho para essa casa interior. E isso não tem nada a ver com egoísmo. É sobre restaurar o equilíbrio entre o que você dá e o que recebe, entre o que oferece e o que guarda para si. Quantas vezes você disse sim quando o seu corpo inteiro gritava não? Cada vez que você ignora um limite, o corpo fala. Ele fala em forma de cansaço, de insônia, de dor, de ansiedade. O corpo grita o que a boca não tem coragem de dizer. E quando você começa a se concentrar em si mesmo, passa a decifrar essa linguagem. Aprende que não é fraqueza se recolher, é inteligência emocional. Que não é egoísmo descansar, é sabedoria. A vida não precisa ser uma luta diária
para agradar o mundo. Ela pode ser uma dança com o próprio ritmo, uma relação mais leve com o tempo, com o trabalho, com as pessoas e principalmente com você mesmo. E se hoje você simplesmente parasse de correr e respirasse, talvez você notasse que muita coisa que parece urgente, na verdade não é. Que o mundo não vai desabar se você não responder tudo, se você não agradar a todos, se você decidir cuidar de si por um tempo. A vida continua. E quando você se reencontra, ela se torna infinitamente mais bonita. Você já parou para perceber que pode estar desperdiçando sua vida? Não de um jeito óbvio, não fazendo coisas erradas, mas vivendo para provar seu valor, tentando se encaixar onde você nunca foi feita para caber, mantendo uma imagem no lugar de viver a sua essência. E no fundo, algo grita: você se esqueceu de si mesma. Essa sensação de vazio não aparece do nada. Ela vem daquele momento em que você começou a se adaptar demais, a ceder, a se moldar às expectativas dos outros, até o ponto em que você olha no espelho e não sabe mais o que é genuinamente seu e o que foi imposto. E o pior, você passa a medir seu valor pelo quanto você é útil, admirada, aceita, não pela fidelidade a si mesma. Tem uma diferença enorme entre generosidade e autoabandono. A generosidade vem do amor. O autoabandono vem do medo. Medo de decepcionar, de ser rejeitada, de não ser suficiente. Então você diz sim para evitar conflito, para não parecer egoísta, e vai se consumindo. Sua energia esgota em obrigações que não te nutrem. E você continua porque parar significaria admitir que algo está errado. Mas e se eu te disser que o primeiro passo para mudar isso é simples? Se ouvir, de verdade. Não é aquele silêncio cheio de barulho mental, mas o silêncio real. Aquele que revela o que te falta, o que te dói, o que você não tem coragem de admitir. Porque a solidão não é sua inimiga. O autoabandono é. Quando você aprende a se acolher, o silêncio vira casa, não um lugar assustador. E concentrar-se em si mesma não é egoísmo, é maturidade. É restaurar o equilíbrio entre o que você dá e o que você guarda para si mesma. Seu corpo já está gritando isso há tempos. O cansaço que não passa, a dor sem explicação, a ansiedade que aparece do nada. Porque o corpo grita o que a boca não tem coragem de dizer. Aprender a se recolher é inteligência emocional. Descansar é sabedoria. Talvez você esteja aqui porque reconheceu esses sinais. Porque vive no modo automático, presente em todos os lugares, mas ausente de si mesma. Ou porque a autocrítica não te deixa em paz, porque você se cobra a perfeição em tudo, porque você sente um esgotamento silencioso que ninguém vê. E tem algo que eu preciso te dizer. O amor próprio assusta. Ele assusta quem se alimentava da sua entrega, da sua disponibilidade. Quando você começa a se priorizar, algumas relações se rompem. E dói. Mas o que se rompe nunca foi amor. Foi dependência. Foi controle. Se você já viveu isso, conta aqui nos comentários, porque a sua história pode ajudar outra mulher que está passando pelo mesmo. Chega um momento em que você precisa escolher. Ou continua vivendo para ser aceita, ou começa a viver para ser verdadeira. A vida só volta a ter sentido quando você volta a ser a protagonista dela. Quando você age a partir do amor próprio e não da exigência externa. E sim, isso inclui perdoar. Perdoar a si mesma por não ter feito diferente com o que sabia. Perdoar quem te magoou. Não para justificar, mas para se libertar do ressentimento. Porque a verdadeira prova de amor próprio é ter coragem de se escolher. Todos os dias, mesmo que o mundo não entenda, mesmo que peçam que você se cale. O autoconhecimento é um retorno ao seu corpo, à sua alma, à sua essência. E se você está aqui assistindo isso, é porque algo dentro de você já começou a acordar. Se esse conteúdo fez sentido, se inscreve no canal Ana Beatriz Reflexões, porque aqui a gente fala dessas verdades que nem sempre são confortáveis, mas que são necessárias. Concentrar-se em si mesma nunca foi egoísmo. Foi sempre o caminho de volta para casa, para o amor. E você merece fazer essa jornada. Um abraço
E até o próximo vídeo.